Apocalipse comentado, capítulo 21. Capítulo 21 é a última sessão de explicação, e aqui vamos falar sobre o estado eterno. O milênio não é o estado eterno. O milênio é transitório, é um período de tempo entre a atualidade e a eternidade. É um intervalo. O milênio é um tempo para restaurar a criação. Relembrando, a primeira vinda de Cristo restaurou o homem, o primeiro a cair. E no milênio é a restauração da criação, conforme citamos, relembrando algumas das profecias descritas no capítulo 20. A primeira coisa aqui do capítulo 20 é que ela aborda sobre novos céus e nova terra, que serão recriados dentro do milênio, serão restaurados. Atos 3, 21, os discípulos perguntam aos apóstolos se esse é o tempo de restaurar todas as coisas. O judeu sabia da necessidade e das profecias bíblicas de Isaías e de outros textos de Zacarias sobre a restauração de todas as outras coisas. Eles sabiam de Isaías 65, Zacarias capítulo 8 e alguns outros textos. Isaías 61 aborda novos céus e nova terra, construídos durante o milênio. O mar já não existe e o céu também não existe, ou este céu conforme nós conhecemos. O final do milênio aponta para o fim da restauração. E então vem a descrição da cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu como uma noiva enfeitada e ataviada. Ele vai preparar lugar. Ele não vai preparar um lugar que a gente vai, mas um lugar que vem ao nosso encontro. Queridos, o céu é uma cidade e o céu vai descer. É a Nova Jerusalém. Ela é uma cidade onde os santos habitarão. Os ressuscitados, a igreja glorificada, não morará na terra de forma específica, mas morará na Nova Jerusalém, que está descendo e ela vai pairar sobre a terra, dentro do reino milenar. Capítulo 21, verso 2. João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa embelezada para o seu marido. Essa noiva, a nova Jerusalém, está escrito que ela desce do céu, ela desce do terceiro céu, mais explícito. Ela paira sobre a terra, sobre o reino milenar, e ela conclui a sua chegada no final do reino, ou no final do milênio, melhor dizendo. Ela é a morada dos santos, e haverá uma conexão entre as duas Jerusalém. O templo, nesta época, estará funcionando. Apocalipse 3:12 é o início e Apocalipse 21:2 é o fim. Este conceito em Isaías 66, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, mostra a conexão entre a Nova Jerusalém e a Jerusalém antiga. Na Jerusalém antiga é uma sede do governo para todas as nações. E a Nova Jerusalém é a habitação onde Deus vai estar permanentemente sobre os santos. A Nova Jerusalém possui uma praça, nesta praça possui um jardim e também um rio, e de uma margem e de outra
a árvore da vida. Essa é a descrição do terceiro céu e a descrição também da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será visível e após o reino milenar, 1 Coríntios capítulo 15, Jesus entregará o reino para o Pai e Deus habitará na terra com os homens, claro, da Nova Jerusalém. E o texto diz: este é o tabernáculo de Deus e Deus habitará com eles. Isso está aqui tudo descrito no capítulo 21, de que a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus e que Deus habitará com os homens. No Éden, Deus vinha na viração do dia e estava todos os dias com o homem. E agora, no encerramento do milênio, a Nova Jerusalém é a habitação de Deus e que estará permanentemente com o homem. Ele inicia no Éden e conclui no Apocalipse. E quando ele vier morar com os homens, na descida da Nova Jerusalém, haverá benefícios. Quando Deus habitar entre os homens, quando Cristo entregar o reino nas mãos do Pai, conforme Daniel, capítulo de número 7, haverá benefícios. Primeiro benefício, sem lágrimas. Não haverá lágrimas. Ou seja, a era foi concluída. É o fim do luto, o fim do pranto e o fim da dor. A era foi concluída. Quando Cristo abre o livro dos 7 selos, ele abre o processo de conclusão da era. Ele abre o processo de conclusão deste tempo de queda, entre a queda e o capítulo 21. E então Cristo conclui e entrega o reino na mão do Pai. Segundo benefício é que Deus Pai fala 2 vezes em Apocalipse. Deus Pai, ele vai falar algumas coisas no Apocalipse. Apocalipse 1:8, o Pai fala 5 coisas diferentes. E o 21:5 também é referência. 5 coisas que são faladas de forma diferente. Eis que faço nova todas as coisas. Número 2, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Destino absoluto é aquilo que ele vai fazer. Terceira coisa, tudo está feito. Tudo que a cruz fez foi entregue e realizado. Quarta coisa, o vencedor herdará estas coisas, a Nova Jerusalém. Somos filhos e herdeiros. E a quinta coisa, no aspecto negativo, os covardes, os incrédulos, os imorais, os idólatras, os mentirosos, esses terão sua parte no lago de fogo e enxofre. Deus define o que é morrer eternamente. Primeiro, morte, ela é natural. E o segundo aspecto, a morte é o lago de fogo. Há os 2 tipos de morte. Primeira, natural, e a segunda, a morte do lago de fogo. O oposto é uma vida que agrada a Deus. Na posição 4 e 5, Deus faz um contraste do vencedor e do perdedor. O vencedor, ele herdará estas coisas. Nova Jerusalém, são filhos e herdeiros. E na posição 5, os covardes, os incrédulos, eles terão o lago de fogo e enxofre. No verso 9, a explicação é em si. O anjo vai explicar a quinta sessão explicativa, 2 expectativas da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela possui 2 expectativas. Observe só a narrativa e a explicação do anjo para a Nova Jerusalém. Primeiro é a expectativa externa. Quando ele narra Nova Jerusalém, ele mostra uma expectativa externa.
E segundo, ele faz uma expectativa interna. Apocalipse 21, do 9 a 21, ele mostra a visão externa da Nova Jerusalém. Uma visão externa. A Nova Jerusalém vista de fora. Um dos 7 anjos é que mostra a cidade. O anjo é que faz a narrativa. Ele mostra a Nova Jerusalém e ela ou seja, Jesus não vai se casar com uma cidade. Ele vai se tornar um único povo com essa cidade. O lugar onde a igreja vai habitar eternamente, na Nova Jerusalém. Ele foi levado, João, levado em espírito a um lugar alto e enorme. É a descrição da cidade. Primeiro, ela tem a glória de Deus, ou seja, a Shekinah. A glória de Deus é viva, palpável e permanente. Isso mesmo, a glória de Deus é viva, palpável e permanente. Segunda coisa da descrição externa, o brilho da cidade é como um cristal resplandecente e como do ouro transparente. É uma descrição super nova. Ouro transparente. Esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto, sua muralha é alta e possui 12 portões. A cidade ela é cúbica, ou seja, a cidade é quadrada. E as muralhas possuem 12 fundamentos, 12 alicerces. Número 4, no versículo 15, o anjo tinha uma vara ou uma régua de medir e ele explicava os detalhes dela. Ela possui 12.000 estádios, ou seja, uns dizem 2.200, outros 2.400 quilômetros de cada lado. É a medida humana. O anjo está explicando com medidas humanas, tá? As medidas são humanas. E ela une o sobrenatural com o real. A cidade, ela é literal e ela é real. A cidade, gente, ela possui piso, ela possui um chão para pisar, ela possui suas casas, ela possui árvore, ela possui um rio, ela possui frutos que se pode comer, possui folhas que é remédio para as nações, ela possui um monte dentro dessa cidade. O fato da cidade ser cúbica é uma representação do Santo dos Santos lá do tabernáculo de Moisés ou do Santo dos Santos do templo de Salomão, né? O Santo dos Santos, ele era quadrado, ele era cúbico. A cidade inteira, tá? É quadrada. Como em 1 Reis 6, de 10 a 20, que mostra que o Santo dos Santos, ou a tenda, era cúbica. Outro aspecto é que haverá uma interação entre dimensões, tanto natural como sobrenatural. Nós teremos um corpo, será corpo, e este será glorificado. Ele será sobrenatural. Ele será sobrenatural. Por isso vem o teu reino, ou vem o teu reino na terra como é no céu. Outra descrição externa é que as muralhas são de pedras preciosas. Dentro das descrições, tanto no original, não demonstra como de fato ilustrativo, tá? Mas como sendo literal de pedras preciosas. E não usando pedras preciosas para apontar uma referência ou um paralelo, mas que de fato será de pedras preciosas. Será um material literalmente palpável, tangível, tocável, e não material transcendente, transpassável. A cidade é de ouro transparente. Particularmente, eu nunca vi falar ou nunca vi o que é ouro transparente, ou como vidro. Os alicerces são adornados com 12 pedras preciosas.
12, ou lembrando as 12 pedras do peitoral do sumo sacerdote de Ezequiel 28, de Êxodo 28, de 17 a 20, quando narra o peitoral do sumo sacerdote. Por que os alicerces da cidade têm essas 12 pedras iguais ao sacerdote? Porque a cidade, os seus alicerces são alicerces sacerdotais, indicando que a cidade é um veículo de acesso a Deus. Assim como Éden, a cidade é um ambiente de acesso. Exatamente. A cidade, assim como Éden, por isso que o Éden é na realidade a praça da cidade. Você vai ver nos descortinados das descrições. Ela é sacerdotal porque ela é um ambiente de acesso. Lá a presença de Deus está ou se manifesta. O alicerce é o fundamento da cidade. É um fundamento sacerdotal. A cidade, ela existe para acessar a Deus. É a função da cidade, é o motivo da cidade, é o objetivo da cidade, é o motivo, a explicação da existência ou para que serve a cidade. Porque ela é um ambiente sacerdotal, um ambiente de acessar a Deus. Seus portais são de pérolas, numa proporção gigantesca. A praça da cidade é de ouro puro, suas ruas são de ouro, um material com capacidade para comportar seres com natureza sobrenatural, com um aspecto sobrenatural, e mostrando também de que o material caro que envolve dinheiro, lucro e riqueza da terra será um objeto de pisar ou será um objeto de onde os seres humanos simplesmente pisa. Lá, o objeto, aquilo que para nós nos dias de hoje vale muito dinheiro, lá não terá valor, mas apenas um valor de pisar, será piso, será asfalto. E agora vem a descrição, segunda parte, a visão interna, a visão de dentro. A finalidade da cidade. Isso mesmo. Finalidade da cidade. Qual é a finalidade da cidade? Só tem ruas de ouro, né? No fim do reino milenar ou no estado eterno. E a visão interna aqui, ela vai nos mostrar uma cidade e por dentro ela é o Jardim do Éden. Exatamente. Por fora ela é uma cidade, mas por dentro ela é o Jardim do Éden. E a sua finalidade, como já dissemos aqui, é um centro radiante da glória de Deus. Dentro dela é um ambiente onde vai irradiar a glória de Deus. Vamos ver a visão interna. Primeiro aspecto, ela não tem santuário. Deus é o templo, ele é tudo em todos. No fim do milênio, como Ezequiel 40, 49, a visão, tá? A sessão, o sacrifício. Então, há uma mistura aqui, mas é como a descrição de Ezequiel 40, de que Deus é o templo, de que Deus ilumina a glória. Como já falamos, o milênio é transitório, mas no segundo aspecto, a cidade não tem sol, nem lua, porque o rosto de Deus, a glória de Deus a ilumina. A glória resplandecente de Deus é superior. A glória de Deus, ela é anterior e posterior à luz do sol e das estrelas. Como em Gênesis ele criou a luz antes das estrelas. Então vamos ver alguns aspectos aqui. Os reis da terra lhe trazem a sua glória,
interação entre o reino e a cidade, tá? Por isso a descrição de interação entre a cidade e os reinos. Por isso que a descrição que os reinos da terra lhe trarão sua glória. Segundo aspecto, os portões não se fecham. Ela não pode ser conquistada, é impossível ser conquistada, mas os portões não se fecham. Outro aspecto é uma advertência. Durante o milênio, pecadores também não entram na cidade. Os pecadores não terão acesso. Só os glorificados têm acesso à cidade. Aqueles que foram glorificados, ressuscitados no arrebatamento, após o arrebatamento, eles têm acesso à presença, à face de Deus. Os pecadores que estarão na terra durante o milênio não acessarão. Então vamos concluir. Não existe santuário, mas existe adoração. Isso mesmo. Aqueles que não conseguem se ambientar com a adoração, com o louvor, com a presença de Deus dentro do culto, não tem por que se ambientar com o aspecto da Nova Jerusalém, porque ela é um ambiente de adoração. Não tem templo, não tem santuário, não tem um lugar quadrado de culto com cadeiras e altar. Não tem, mas haverá adoração. Ela possui uma glória radiante, como já falamos. Ela é um complexo governamental. É um lugar de governo e liderança. Isso mesmo. A Nova Jerusalém é um complexo governamental, um ambiente de governo e liderança, onde os ressuscitados e glorificados exercerão governo sobre a criação junto com Cristo. Eles governarão sobre os homens vivos dentro da terra, sobre a criação, e sustentarão a natureza e a criação, manterão ela e irão sustentá-la. Então, dentro da Nova Jerusalém haverá trabalho e serviço. Lembrando você, não a visão grega de trabalho ou a visão de que o corpo é mau. Essa visão é grega, ela não é bíblica, não é de Deus. O trabalho existe antes da queda. O trabalho não é mau. O trabalho glorifica a Deus. O serviço glorifica a Deus. Na Nova Jerusalém haverá trabalho e serviço, e os glorificados ministrarão a Deus, e esse é o nosso trabalho. Haverá também na Nova Jerusalém, na descrição do capítulo 21, completa santidade. Não haverá impureza, não haverá imoralidade sexual, não haverá palavrões, não haverá bebedices, não haverá glutonarias, não haverá fornicações, não haverá liberalidade ou liberalismo, ou não haverá, a melhor palavra seria, não haverá libertinagem, porque a Nova Jerusalém será um ambiente de santidade e santificado. Esse foi o capítulo 21, a sessão explicativa de como será o estado eterno, como será o ambiente eterno dos glorificados e como sucederá para aqueles que forem seres humanos naturais. Capítulo 21, e eu te espero para nossa descrição final do capítulo 22. Deus abençoe vocês e eu espero até lá.